Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse conteúdo, esse vídeo, que nós vamos dar continuidade aqui a essa jornada de Israel. Hoje eu quero falar com você sobre Siló, Shiló. Mas antes eu quero orar. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te apresentar esse momento. Eu quero te apresentar os nossos corações, eu quero te pedir para que o Senhor intervenha com o teu espírito. Que não seja só palavras vazias, que não seja só um momento vazio, mas que seja algo sobrenatural. Que a tua presença venha preencher o nosso coração, que nós possamos colocar o nosso coração no altar do Senhor, que o Senhor ocupe este lugar nas nossas vidas, que o Senhor visite cada pessoa que está assistindo essa palavra, visite de uma forma sobrenatural, visita a sua família, visita seus negócios, visita suas finanças, sua saúde, Senhor, visita os seus planos, seus projetos, aquilo que essa pessoa tem colocado no secreto, Pai, diante do Senhor. Que o Senhor venha responder, Pai, com misericórdia e bondade, pois é isso que cremos e esperamos do Senhor, a sua misericórdia e a sua bondade, o teu favor sobre nós. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. E nós cremos que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Então venha, Senhor, intervenha na nossa história, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, assim como eu orei agora para que o Senhor venha intervir nas nossas vidas, Shiló, né, foi esse lugar que Deus interveio sobre o povo de Israel, onde que Deus interveio sobre a vida de Ana. Siló, ele foi um palco, um grande, assim como, né, a Galileia, eu falei ali da região da Galileia, e aliás, no último vídeo eu não mostrei isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui é a região da Galileia, onde foi um palco dos grandes milagres no ministério de Jesus. Não mostrei isso aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Ministério de Jesus na Galileia. Mas da mesma forma, Shiló também foi esse palco de muitos milagres, né? E que habitava, que guardava a presença, o tabernáculo, a arca da aliança. Né? Por muitos anos, a arca da aliança permaneceu em Siló. Nós subimos esse monte, né? Visitamos esse ai meu Deus, sítio arqueológico, e foi muito incrível conhecer aquele lugar e a atmosfera que aquele lugar tem, e conhecer mais de perto da história, né, e presenciar aquele lugar tão importante na história, e que é uma história que todos conhecem, né, o milagre de Ana, a mulher estéril que subiu a Shiló, e foi pedir a Deus o seu milagre, o seu Samuel. Ela era a humilhada, a esquecida, a rejeitada, ela achava tudo isso dela. Mas só que nada está fora do controle de Deus. Não é um acaso que torna uma pessoa estéril, é Deus mesmo. Porque o poder da vida e da morte está sobre ele, o poder da bênção e da maldição está sobre ele. Ele tem o comando de todas as coisas, de todos os movimentos. Então, né, na passagem bíblica tem lá que ela era estéril conforme assim o Senhor tinha feito. Mas só que ela foi clamar, né? Ela tá lá em 1 Samuel, no capítulo 1, eu não vou ler aqui para não prolongar mais muito o vídeo, mas em 1 Samuel tá lá essa história de Ana. Se você ainda não leu, se você só ouviu falar, vale a pena você ir lá e conhecer essa história, né? No capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, ali do 1 ao 28 e do 3 ao 21, você vai conhecer um pouco melhor ainda essa história, né? Mas foi esse lugar que Deus responde, né? Shiló, eu orei muito nesse lugar, falei: Senhor, o que que eu estou precisando, né, gerar, né, que eu tenho apresentado para o Senhor, eu creio que esse é o lugar. Mas sabe, ali é um memorial, um lugar onde habitava, onde era guardada, preservada a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança,
né, representa a presença de Deus. E antes, né, do véu ser rasgado, lá no Antigo Testamento, né, Deus habitava neste lugar, no tabernáculo, na Arca da Aliança, né, e tinha todo um protocolo para que acessasse, que o só o sacerdote podia acessar a presença. Mas a grande boa nova que nós temos para a nossa vida hoje é que nós aqui, onde nós estamos, nós somos o templo do Espírito Santo, né? O Senhor habita em nós. Mas claro, ali é um lugar muito simbólico, é um memorial, né, de que então a gente não pode deixar de olhar com esse olhar profético e falar: tem algo especial nesse lugar. Deus escolheu estar neste lugar. Por tantos anos a arca, né, antes de ser roubada pelos filisteus, ficava naquele lugar. E também Shiló foi a capital de Israel naquele tempo. Então é um lugar muito importante, né? E nós não podemos tirar, desprezar profeticamente a importância desses lugares. Amém? Então, assim como Ana, né, ela subiu neste lugar e ela derramou o coração dela para Deus, né? Ela falou: Senhor, olha para minha humilhação, olha para minha dor, a minha rival, né? Tá ali com os filhos dela e eu estéril, né? É uma humilhação, era uma humilhação muito grande para a mulher, né? Não poder gerar filhos. Mas eu quero te lembrar que nessa situação, né, tudo que às vezes nós olhamos como um impedimento, como esterilidade, né, ou como uma situação de rejeição ou de indiferença, não, às vezes você foi colocado ou colocada neste lugar simplesmente para poder aprofundar mais em um relacionamento com Deus, em aprofundar mais, sabe, na sua fé, na sua busca, entende? Porque a Bíblia nos direciona sobre isso, né? Porque melhor é aquele que chora. Melhor aquele que chora, porque ele será consolado. Tá isso no Monte das Bem-aventuranças, né, nós vemos isso. Então, não é aquele que sempre está de riso, 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 mas aquele que chora, porque é aquele que está sendo quebrantado, é aquele que está sendo trabalhado, é aquele que está sendo forjado por Deus, né. Então, melhor é o chorar, mas aquele que chora na presença de Deus, aquele que se quebranta na presença de Deus, do que aquele que vive com risos superficiais, né, aquele que não é sincero diante de Deus, aquele que está raso no seu relacionamento, mas aquele que também chora, e é preciso chorar, e nas bem-aventuranças, né, nós vemos isso, porque os que choram serão consolados. E o melhor de tudo não é consolado somente pelos homens, mas antes por Deus, antes pelo Espírito Santo de Deus. Olha que alegria, né? Olha que esta é uma grande alegria, chorar sendo consolado por Deus, né? Aqueles que são quebrantados, esses que choram, não aqueles que são, eu sou durona, eu sou durão, não vou chorar. Não, não, chora, derrame diante de Deus, porque foi o que Ana foi fazer, ela se derramou diante de Deus ali em Shiló, ela foi ao sacerdote, ao líder, sabe? O líder ainda, o que você está bêbada aí? Porque ela estava orando, né? Mas ela não fazia barulho, ela só mexia com a boca, e ele, você está bêbada uma hora dessa? E ela, não, sua serva não está bêbada, e ela não se ofendeu. Né, como muitas pessoas se ofendem, ai nossa, meu líder, meu pastor falou que eu estou bêbado, olha que absurdo. Não, ela não se ofendeu, ela estava assim tão quebrantada, em um nível tão grande de quebrantamento, que ela, não, meu Senhor, não, não é isso, meu Senhor, eu estou aqui, sabe, com meu coração clamando por uma causa. E aí ela não perdeu a bênção. Essa atitude de Ana de se quebrantar e de não se ofender, certamente contribuiu grandiosamente, sabe, para que o milagre dela fosse liberado, porque o sacerdote, o líder, abençoou ela. Ela poderia ter entrado em discussão, nossa, que absurdo, levantado, ofendida, e ido embora. Mas ela não, ela respirou fundo, ela só estava preocupada com o que Deus iria pensar. Não, olha só, meu Senhor, não olhe assim para sua serva, eu não estou bêbada, eu só estou clamando, quebrando meu coração, pedindo a Deus para remover a humilhação. Eu não sei qual dor, qual humilhação
qual indiferença, o que você está precisando que Deus remova de você e traga, sabe, uma resposta. Mas eu quero te lembrar que assim como Ana, você não pode se ofender no meio do caminho. Você não pode abraçar a ofensa. Você não pode se doer e deixar essa dor consumir a sua alma. O que precisa consumir a sua alma é o quebrantamento. Então, Shiló espiritualmente representa este lugar, o lugar da rendição também, o lugar do quebrantamento, sabe? O lugar que você sobe, o monte que você sobe e fala: não vou me importar mais, sabe, com as ofensas das pessoas, com que as pessoas. Não, não, eu quero é me expor diante de Deus. Mas quando nós estamos dispostos a nos expor diante de Deus, em alguns ou muitos momentos nós vamos nos expor diante da nossa liderança. E aquilo que está pensando, não, meu Senhor, não é isso, sabe? E precisamos ter esse lugar de vulnerabilidade, mas também de verdade, de sinceridade e de ser flexível, de não ser a pessoa que se machuca com tudo e que vai embora com tudo, e que vira as costas para tudo, e que tudo fica chateado, que tudo fica amargurado. Ana não deixou. Ela já estava tão machucada, tão amargurada com as dores de não ter filho, que aquilo não ia amargurar ela, não. Ela só estava, Senhor, era limpa isso de mim. Ela não estava afim de trazer mais amargura. Ela não estava afim de trazer mais coisas, ela queria se livrar daquilo. E é nesse lugar que o milagre vem. É nesse momento, é nesse quebrantamento do espírito que o milagre vem. Você está comigo? Amém? Está recebendo? Então, Deus concede. Né? O sacerdote, o líder, fala, vai, e você vai receber a sua bênção. Ele abençoa. Ele não viu uma pessoa rebelde. Ele viu uma pessoa quebrantada e abençoa ela. E depois, no próximo ano, ela volta com Samuel, porque ela faz um voto com Deus. E Ana é conhecida por aquela que procura Deus no momento da sua humilhação, no momento da sua dor, mas ela também é conhecida como aquela que prevalece com o seu voto, aquela que não quebra o seu voto com Deus, porque ela falou, se o Senhor me der, é teu. Ela foi lá e cumpriu com o seu voto. Ana é esse exemplo da que cumpre com o voto. Ela queria tanto. Ela poderia ter falado, não, Deus, eu queria tanto, o Senhor importa de deixar comigo? Mas sabe, como ela cumpriu com o seu voto, Deus deu a mais para ela. Ela teve mais filhos. Deus fez mais porque ela cumpriu, ela não quebrou a aliança, ela não quebrou a palavra, ela não quebrou o pacto que ela tinha com Deus, ela não quebrou a palavra, ela não falhou em sua palavra, ela não falhou em sua promessa, porque ela lembrou que o Deus da promessa não falhou com a promessa dele, então por isso ela não poderia falhar com a sua. Sabe o que eu entendo? Como eu sempre falo, Deus é uma fonte inesgotável, não quebre sua aliança com Deus, não quebre os seus votos com Deus, porque ele é fonte inesgotável e de onde saiu o milagre dessa fonte vai jorrar mais milagres. Amém? Então vá a esse lugar espiritual. Não precisa, né? É claro, eu desejo muito que você vá a Israel conhecer esse lugar também, mas Shiló é um lugar espiritual. Vá nesse monte, suba esse monte, né? Tenha pessoas que abençoem você, lideranças de confiança que abençoe você, mostre o seu coração, a sua rendição, sabe? Se dobre ao Senhor, aos céus e tenha submissão ao céu, submissão, sabe, no coração. Renda-se e não se apegue, não abrace as ofensas, porque Deus vai te responder neste lugar. É neste lugar da rendição, é neste lugar do quebrantamento, é nesse lugar do choro, é nesse lugar da vulnerabilidade, é nesse lugar da prostração em Deus que o milagre vem, que o sobrenatural vem, a resposta vem. Toma aqui, eu não tô nem aí. Tem alguém querendo me ofender aqui, eu não tô nem aí, não vou abraçar essa ofensa. Olha, eu só quero, Senhor, deixar aqui a minha fé e a minha confiança que o Senhor é soberano para fazer algo a respeito dessa dor, a respeito dessa humilhação que eu tenho vivido, a respeito dessa situação. É só o Senhor que pode fazer. Sabe aquela situação que você precisa, que é só o Senhor que pode fazer por você? Então você precisa ir a esse lugar espiritual que é Shiló.
Amém? O lugar da presença, o lugar que guarda a presença de Deus. Esse lugar em Israel é o lugar que a Arca da Aliança permaneceu com a presença de Deus, o tabernáculo de Deus por muitos anos, mas hoje nós temos Jesus Cristo, o Espírito Santo, em nós a esperança da glória, que é essa presença manifesta em nós, em nosso meio. Então nós temos esse acesso, mas eu te pergunto, você tem se rendido? Você tem se humilhado nessa presença? Você tem largado nesse altar as suas ofensas, as suas dores e confiado que o Senhor é soberano para fazer algo infinitamente mais na sua vida? Suba a Shiló. Faça os seus votos com Deus. Shiló é o lugar do voto, é o lugar da aliança. Amém? Não quebre a sua aliança com Deus, porque Ele não quebra e Ele é fonte inesgotável. Amém? Então eu quero deixar aqui hoje essa palavra com você, né, sobre esse lugar tão especial, não só em Israel, mas como esse lugar espiritual, esse monte espiritual, né? E que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas que também precisam se abastecer ou se reabastecer, retomar a rota, sabe, deste monte, desse lugar de Shiló, para que o sobrenatural venha. Esse é o lugar que o Senhor nos ouve. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.